Vamos falar sobre o livro Cenas Urbanas, e para isso a gente precisa falar um pouquinho sobre o autor dessa obra, o Júlio Emílio Braz. O Júlio, ele é mineiro, mas ele se considera carioca pela sua vivência, e ele começou a sua carreira de escritor publicando histórias em quadrinhos. Depois disso, ele publicou narrativas de Bang Bang, e para isso ele usou de 39 pseudônimos diferentes. O Júlio publicou mais de 100 livros infanto-juvenis, e a maioria deles traz questões sociais, em especial relacionado a crianças e adolescentes. O autor acredita que os jovens precisam saber a realidade da sociedade e, a partir disso, eles têm a chance de mudar aquilo que está errado. Essa é a razão de escrever Cenas Urbanas, um livro que evidencia a desigualdade social e mostra o desequilíbrio entre as realidades. O livro Cenas Urbanas é dividido em 10 histórias que retratam o gênero drama social. Essas 10 histórias abordam a realidade e a violência urbana na nossa sociedade envolvendo as crianças. Então, prostituição infantil, tráfico e violência policial são apenas alguns dos temas que a gente encontra nessas histórias, que possuem uma linguagem simples, indicada para a faixa etária de 11 anos, mas, do nosso ponto de vista, uma linguagem densa quando a gente olha para a nossa infância e vê que a gente não lia livros como este, principalmente com essas temáticas, que fazem parte dos novos territórios temáticos, que se contrapõem a esse movimento de superproteção da criança leitora. Então, já de início, no conto Os Meninos do Chafariz, a gente se impressionou e teve muita sensibilidade com a história, que é contada do ponto de vista da criança, uma criança livre de preconceitos, que é alvo de conflito dos pais, que insistem em colocar barreiras na visão dessa criança sonhadora. Então, este foi apenas um dos contos que nos impressionou e fez refletir sobre a nossa vida pessoal e nossas situações que ocorreram com a gente. Nós vamos falar da obra Cenas Urbanas, de Júlio Emílio Braz, uma literatura extremamente relevante porque ela traz contos de violências que a população negra sofre cotidianamente. E isso é importante porque uma das funções da literatura, é criar um patrimônio cultural que gere identidades que as pessoas se enxerguem para depois criar comunidades, né? E isso é importante pensando no passado escravagista que o Brasil teve, né? E que pelo racismo estrutural muitas pessoas ainda não se veem, não assumem ancestralidade, né? Então, para exemplificar um pouco isso que eu estou dizendo, eu separei um conto do chamado Instante de Inocência. Tem um trecho que o rapaz louro, alto, está aliciando a criança, né, para sequestrá-la. O conto trata disso. Ele está falando da família dele, comprando várias coisas para a criança, que a mulher é loura, bonita como ele, e aí a criança consigo mesma reflete o seguinte: todo mundo deveria ser louro, eu acho. Ser louro é tão bonito e todo mundo gosta. Sempre que eu ligo a televisão, vejo todo mundo louro. Se não fosse bonito e ninguém gostasse, não tinha tanto louro na televisão. Tinha gente preta como eu. E isso não tem, pelo menos não na televisão lá de casa. Então veja a profundidade que o autor traz para refletir isso com as crianças, né? Isso é essencial para discutir o racismo estrutural, a branquitude, padrão de beleza, né? Por que a maioria dos protagonistas são brancos, os protagonistas ou os sujeitos negros que estão na televisão, quais as funções que elas ocupam, né? Então tem uma série de questões aí que dá para trabalhar e é fundamental para a gente identificar essas violências presentes no cotidiano das crianças, né? Poder refletir com elas. E é impossível você ler essa obra como um todo sem trazer memórias, emoções e experiências da sua própria vida. Eu tive várias, mas eu quero destacar uma. Tem um trecho que a mãe diz para o garoto que bucho de pobre não tem gosto, aceita de tudo, né? Quando ele está reclamando de coisas que ele não gosta de comer. E eu, quando era criança, caminhando na periferia em que eu morava, voltando para casa, eu me deparei com um senhor de idade mergulhando dentro do cesto de lixo para retirar comida. Ele tirou uma meia laranja, olhou para mim e chupou com muito gosto. Ele estava faminto, aquilo me impactou, né? Eu não vi aquilo com naturalidade, mas tinha dezenas de adultos em volta que ignoravam aquilo, não se solidarizavam, aquilo simplesmente não estava acontecendo.
né? Porque acho que não quer lidar, não tem a capacidade de resolver uma questão profunda e insolúvel como essa. Então, nesse sentido, que a obra traz coisas essenciais, né, dessas violências cotidianas. E daí que, com isso, a gente pode pensar em semear um futuro diferente para essas pessoas, né? Sem essas violências, que elas identifiquem os opressores, para que isso seja, de fato, melhorado no futuro. Espírito dos novos tempos, o sentimento, o maravilhoso vento, pra navegar na Babilônia de asfalto e cimento. Infelizmente eu só lamento, sem agradecimento dos filhos deste solas mais gentil.